Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa manhã de bênção, e o tema que eu quero partilhar com a igreja é justamente sobre fé ou incredulidade. Fé ou incredulidade, porque nós caminhamos dentro desses dois ambientes na nossa caminhada com Cristo. Ou você caminha em fé, buscando, como a Bíblia fala, de fé em fé, de glória em glória. O que é nós caminharmos de fé em fé, de glória em glória? Cada momento da nossa vida, cada tribulação que nós passamos, cada angústia que nós vencemos, cada dificuldade que nós ultrapassamos, cada gigante que nós derrubamos, nós fazemos isso por fé. E cada vez mais nós vamos sendo colocados diante de novos desafios que Deus permite que passemos para que a nossa fé seja aprimorada, seja aperfeiçoada. Por isso que a Bíblia fala de fé em fé, vencendo um desafio após o outro. Você só irá chegar lá no destino final, vencendo, passando pelos processos, crescendo de fé em fé, degrau por degrau, vencendo uma barreira de cada vez. Por isso é importante nós estarmos como cristãos aptos a deixar a palavra de Deus entrar e penetrar no nosso coração, na nossa mente, para nós sermos vencedores. Por isso que a Bíblia fala que nós somos em Cristo mais que vencedores. Não é simplesmente uma frase onde você declara, em Jesus eu sou mais que vencedor. Não. Quando você se posiciona na cruz, quando você vive uma vida de transformação diária, quando você olha para a circunstância e fala, eu tenho um Deus que é maior que essa circunstância. Quando você está com Cristo no meio de todo o caos, no meio de toda tempestade, no meio de todas as circunstâncias, você enxerga uma porta aberta diante de Deus, porque a Bíblia fala, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Deus sempre dá um escape. Tudo que nós passamos, a Bíblia fala, não existe provação que chegue até nós, que nós não possamos suportar. Eu não vou aguentar, nessa. Não, querido, toda provação que Deus permite que chegue até nós, tem sempre uma porta de escape. Tem sempre uma oportunidade que Deus coloca diante de nós, para nós optarmos. Ou nós vamos optar pela fé, e crer, e avançar, ou nós vamos optar por uma vida de incredulidade, de dúvida. O contrário da fé é medo. Medo. E o medo gera dúvida no nosso coração. E nós vamos partilhar a palavra de Deus. Abra comigo Hebreus capítulo 11, versículo 6. A palavra diz, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se agradam, se consagram a ele. Nessa versão aqui da NVT, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, quem deseja se aproximar de Deus aqui? Amigo, se aproximar de Deus é uma tarefa que não é fácil, sabe por quê? Porque apenas os corajosos se aproximam de Deus. Porque à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, a luz de Cristo vai brilhando e revelando tudo que é mal dentro de nós, tudo que é pecado dentro de nós. E quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais pecadores nós nos achamos. Por quê? Porque a luz de Cristo vai revelando aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa abandonar, aquilo que você precisa deixar de fazer, aquilo que você precisa começar a fazer imediatamente.
os valores são trocados, você aprende que você precisa estar diante de uma vida de renúncia. Meu Deus, eu estou me aproximando de Deus, eu estou entendendo que eu preciso renunciar muito mais, sacrificar muito mais do que aquilo que eu tenho sacrificado até hoje. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. E hoje nós vamos descobrir dentro de nós aquilo que domina a nossa vida, se é a fé ou se é a incredulidade. Nós vamos ver as características da nossa vida, diante das nossas atitudes, nós vamos chegar à conclusão: meu Deus, eu estou vivendo uma vida de incredulidade, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sendo um crente de 15, 20 anos, ou eu estou vivendo uma vida de fé. E nós vamos partilhar uma história que toda a gente conhece, que é a história do povo hebreu, lá no deserto. Números, capítulo 13, e o capítulo 14, nós lemos a história dos espias que foram enviados para espiar a terra, para olhar, para contemplar a terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Deus manda Moisés enviar os príncipes, um de cada tribo, vão espiar a terra, vão contemplar a terra, vão enxergar os frutos da terra, vão verificar as cidades, vão contemplar aquilo que vocês irão tomar posse. E diante, pode abaixar um bocadinho aqui ou diminuir o agudo que está dando microfonia aqui, por favor, na munição. E esses 12 príncipes são enviados para contemplar a terra, e eles voltam com 2 relatórios, diga comigo, 2 relatórios, 2 relatórios, um relatório de fé e um relatório de incredulidade. 10 espias vieram com um relatório completamente negativo. Querido, Deus não mandou eles falarem, eles irem ver se a terra era difícil ou não, não, Deus mandou eles irem contemplar. Olha, vão lá ver e espiar a terra que eu prometi. A promessa já estava feita, a declaração já estava feita, o decreto já estava lançado. Muitas vezes nós lançamos uma opinião diante de uma promessa que Deus já fez para a nossa vida, e nós analisamos: não, Deus prometeu, mas isso não vai acontecer. Deus prometeu, mas isso não é assim. Deus não está perguntando a nossa opinião. Deus está pedindo para nós crermos e tomarmos posse. O nosso papel é crer e tomar posse. E esses 12 espias ficaram por 40 dias analisando toda a terra de Canaã que Deus tinha prometido. E a Bíblia fala que eles voltam com um cacho enorme de uva. 2 homens segurando um cacho de uva, mostrando a grandeza da terra, que realmente a terra manava leite e mel. 10 deles vieram com um relatório negativo, e 2, Josué e Caleb, vieram com um relatório diferente, positivo. Você já reparou que sempre a grande maioria vem com um relatório negativo? Você já reparou que são pouquíssimas pessoas que têm nos lábios um relatório de vitória, um relatório poderoso, um relatório de fé, um relatório de ousadia e intrepidez? Nós vamos ver primeiro as 40 características. Estou brincando. Vamos ficar até o jogo aqui, né? Meu Deus, mas é tudo rapidinho. Nós vamos ver as características que o texto mostra desses 10 espias que não creram, que eram príncipes. Abra lá, capítulo 13 de Números, no versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana, leite e mel. Ou seja, bom para a agricultura,
e bom para criar animais, uma terra boa para tudo. E este é o seu fruto. A primeira característica que eu vejo nesses 10 homens que são dominados pela incredulidade é que eles duvidaram da promessa. Mesmo contemplando, mesmo enxergando, mesmo vendo com os próprios olhos, eles não creram na promessa de Deus. O Senhor prometeu para Moisés, prometeu para Abraão, prometeu para Isaac, prometeu para Jacó, prometeu para Moisés. Meu Deus, é incrível. Eles viram a terra, trouxeram do fruto, mas lá na frente, o versículo mostra que eles não creram, mesmo diante de tantos milagres. Deixa eu falar uma coisa para você, se você é uma pessoa dominada pela incredulidade, pela dúvida, você não vai crer na promessa de Deus. Você não crê que Deus prometeu, você não crê que Deus te levantou, você não crê que Deus te escolheu, você não crê que Deus te capacitou, você não crê. Até coisas básicas que Deus te mostra, que Deus te livra, você passa a ter dúvida. Nós não podemos viver uma vida de dúvida. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus na tua vida. Se posiciona diante de Deus, tem uma atitude nova diante de Deus. E as características de uma pessoa incrédula, com dúvida, elas estão todas interligadas. Então a primeira, ela duvida da promessa de Deus, como eles fizeram. A segunda está lá no capítulo 14, versículo 22. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes. Esse texto está falando dos 10 espias. Todo aquele povo não creu. Sabe o que eu percebo aqui? Deixa o versículo. Que uma pessoa dominada pela incredulidade, ela tem memória curta. Ela se esquece muito rapidamente daquilo que Jesus faz. Ela se esquece muito rapidamente daquilo que Deus fez. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito. Ou seja, todo aquele povo viu 10 pragas, mar se abrindo, chovendo maná do céu, milagre atrás de milagre, e quando eles chegam diante da terra prometida, eles duvidam da promessa de Deus, mesmo tendo visto todos esses sinais, se esqueceram. Muitas vezes nós somos assim. Deus nos dá livramento, Deus já nos deu milagres, Deus já nos deu libertação, Deus já nos curou, Deus já nos levantou, Deus abriu grandes portas para nós, e basta estarmos diante de uma dificuldade deste tamanho, nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Cadê o Teclas? Eu estou vendo Ô Teclas, eu falei para você não sair, Teclas. Tiago, busca o Teclas lá, por favor. Fala para ele engolir a coxinha sem mastigar. Eu me recuso com o tecladista aqui ficar ouvindo assim. Tim, tum. Cara, memória curta. Você tem memória curta, querido? Você é alguém que está reclamando diante das dificuldades que você tem passado? A nossa memória de longo prazo, você tem que olhar para trás e enxergar todos os livramentos que Deus tem te dado. Se você está aqui hoje, reveja quantas lutas você venceu, quantas batalhas você venceu para estar aqui hoje, quantas dificuldades você venceu para estar aqui hoje. Quantos estão aqui hoje que nem estariam se não fosse a presença de Deus? Você poderia estar morto, você poderia estar perdido, você poderia estar preso, mas Deus teve misericórdia das nossas vidas e nós estamos aqui.
Se esqueceram do maná, se esqueceram do mar aberto, se esqueceram que a roupa cresceu junto com as pessoas, que as sandálias não se desgastaram, que as roupas não envelheceram durante 40 anos. Ah, teclas. Se esqueceram que uma nuvem ia cobrindo eles, protegendo-os do calor, e que durante a noite tinha uma coluna de fogo dentro da nuvem, aquecendo e guiando o caminho. Meu Deus! Quem é dominado pela incredulidade tem memória curta e se esquece com muita rapidez aquilo que o Senhor lhe fez. Terceira característica, preste atenção, capítulo 13, versículo 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. Relatório dos 10 espias. E as cidades fortificadas, muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul. E os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então a incredulidade, ela traz dúvida acerca da promessa. A incredulidade deixa a pessoa com memória curta. E a terceira característica de quem vive uma vida de incredulidade é que a pessoa vive só do aqui e agora. A pessoa vive só do aqui e agora. Eles estão impressionados com a fortaleza, eles estão impressionados com o tamanho do adversário, eles estão impressionados com a quantidade de pessoas, eles estão impressionados com o poder daquelas nações. Eles estavam impressionados com aquilo que eles estavam a ver, ou seja, com agora. Se esqueceram do tamanho de Deus, se esqueceram da grandeza de Deus, não conseguem ver os fatos como eles são de verdade. Os milagres de Deus na trajetória. Tem muita gente dentro da igreja vivendo só do aqui e agora. Se esqueceram do passado de bênção que Deus fez, estão ansiosos por causa do futuro. Deus não ouviu minha oração, bispo, já faz um tempão, já fiz jejum de um dia, e Deus não respondeu, ainda estou solteiro, né? Estou solteiro ainda, não aparece ninguém. Oh, gente, persevera na oração. Deus não está respondendo a sua oração agora. Pode ser que você esteja pedindo mal, pedem e não recebem, porque vocês estão pedindo não para o corpo de Cristo, não para o reino de Deus ser glorificado e engrandecido, mas para o próprio desejo. A tua oração está correta? Deus pode estar trabalhando na tua fé, porque nem tudo Ele vai responder na hora que você quer. Porque se Deus respondesse toda a nossa oração, Deus, eu quero, então toma. Deus, agora eu quero isso, então toma. Deus, agora eu estou querendo isso, então toma. Ah, Pai, agora eu quero isso. Não, espera, Ele fala, não. Se Deus te der tudo aquilo que você quer, o dia que Ele não der, você se afasta dEle. O ser humano é assim, querido. O ser humano é assim. Pode ser que esteja demorando aquilo que você tem pedido para Deus acontecer, mas Deus fala, os meus pensamentos são mais altos do que os teus, os meus caminhos são mais altos, agora eu não sei a ordem, se é alto, né? Se é o caminho, mas tudo do Senhor é mais alto que nós. Às vezes você está pedindo uma coisa que lá na frente vai dar errado, e você está aqui teimando, e Deus está falando, rapaz, fica, calma aí, aquilo que você está pedindo vai te levar para a perdição. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. E quantas orações Deus já respondeu? Hoje está demorando mais, mas e as orações que Deus já respondeu na tua vida? Quero ouvir um amém. Ou somos iguais a Tomé? Jesus ressuscitou, todo mundo já viu, eu só acredito. Tem cristão que é assim.
Eu só acredito vendo, eu tenho que colocar a mão na ferida. Tem crente que é assim, igual Tomé. Por favor, querido, não viva do agora apenas. Quarta característica, está no versículo 31. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A quarta característica, querido, foca na impossibilidade. A pessoa que anda na incredulidade, tudo é impossível. Não vai dar, bispo, está complicado demais, não posso, não vou conseguir, bispo. Quantos de nós temos um relatório assim? Vai, querido, vai nessa tua força. Não, bispo, não dá, é muito difícil, bispo. É muito complicado. O foco está sempre na impossibilidade. Nunca vai dar. Meu Deus, tira esse relatório da sua boca. A pessoa que vive incrédula, a palavra que ela mais fala é não. Não, vai nessa tua força, não, não, tudo que ela é desafiada é não, porque ela não tem fé para prosseguir. Você quer ser algo na vida? Sim. Mas dá trabalho demais. Você quer ser um líder? Mas aí eu vou ter que deixar de fazer coisa demais. Você quer ser o quê? Um advogado, um engenheiro, um TI, sei lá, alguma coisa? Não, mas eu vou ter que estudar muito, não vai dar não. Máximo para mim é um supletivo. E vamos impossibilitando o crescimento, o agir de Deus, por causa de nós mesmos. Pare de ver impossibilidade naquilo que Deus está querendo te levantar, querido, na obra que Deus está querendo fazer na tua vida. O nosso Deus é um Deus do impossível. O meu Deus é um Deus do impossível, não há limites para o teu poder agir. Realiza o impossível para Ele. Ele é o nosso Deus do impossível, aonde entra a impossibilidade humana. Deus é especialista em realizar o impossível na nossa vida. Porque quando o impossível acontece na nossa vida, nós vamos glorificar a Deus e não vamos falar fui eu. Porque quando fazemos aquilo que está dentro da nossa força, nós não vamos dar glória a Deus, nós vamos falar que fomos nós que fizemos. Eu fiz porque eu sou muito bom, eu fiz porque eu sou muito competente, eu fiz porque eu... Não, querido. Por isso que Deus permite muitas vezes que a impossibilidade chegue na nossa vida, para fazer de nós homens e mulheres mais dependentes dEle. Quinta característica de uma pessoa que é dominada pela incredulidade, versículo 32 do capítulo 13. E infamaram e denegriram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha o capítulo 14, versículo 1. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Meu Deus, o relatório de 10, olha, é um povo difícil, é um povo que consome, todo mundo que está lá, meu Deus, nós seremos consumidos, nós seremos derrotados. E o relatório de 10 pessoas fizeram com que uma nação toda chorasse e gritasse de medo. Meu Deus! Sabe o que eu descubro nessa quinta característica? É que uma pessoa dominada pela incredulidade, ela contamina outras pessoas. Uma pessoa que não vive por fé, ela está sempre contaminando pessoas. Uma pessoa que não vive por fé, não é ousada na fé, não é uma pessoa que busca a Deus de verdade, ela sempre tem um relatório negativo, ela sempre vai querer contaminar outras pessoas, para que elas não acreditem também, porque se só ela não acredita, ela vai ficar constrangida. Meu Deus, só eu aqui no grupo não estou crendo, então peraí, deixa eu contaminar mais pessoas, para eu não ficar sozinho nessa incredulidade. Cuidado com as pessoas
que vão falar no teu coração, que vão lançar dúvida. Esse negócio é contagiante, querido. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você empresta os teus ouvidos, cuidado para quem você empresta as suas palavras, cuidado. Uma pessoa incrédula, ela pode contagiar e contaminar muita gente. Uma pessoa incrédula pode destruir uma igreja. Uma pessoa incrédula, ela pode contagiar outros e destruir a fé das pessoas. Isso é muito perigoso, querido. Por isso eu falo, olha com quem você convive, quem te dá conselhos, quem você ouve. Eu falei isso essa semana. Toda mesa nos discipula. Se você não está à mesa com seus líderes para ser discipulado, você está em outra mesa de amigos, de qualquer outro tipo de gente que está te discipulando, porque toda mesa discipula a gente. Qual mesa você está a se sentar? Quem você ouve? Quem você tem amizade profunda? Pode ser alguém que esteja destruindo a sua fé, pode ser alguém que esteja tentando destruir e impedir aquilo que você está lutando todo dia para construir diante de Deus. Um relatório de 10 pessoas, faça assim comigo, 10. Vamos lá, levanta a mão para você acordar. Sim, 10 pessoas contagiaram mais de 3 milhões de pessoas. 10 pessoas contaminaram mais de 3 milhões de pessoas. Isso é muito sério, querido. Isso acontece dentro da igreja. O pastor está cheio de fé. Vamos alargar a tenda, vamos derrubar a parede, vamos encher de cadeira. O bispo é louco. O bispo é louco, quer tirar o teto, mas o bispo é louco. O bispo está doido, esse negócio não vai dar certo não, e derruba a parede. E vamos fazer, não. O bispo está maluco, para que isso? E vamos comprar cadeira nova. Ah, mas meu Deus do céu, para que? As outras cadeiras estão tá tudo de boa. Vai gastar tanto dinheiro para quê? Esse negócio não vai dar certo não. Vamos meter um LED aqui. Estão paguei a 9ª prestação de 19. Oh glória. Estão pagando, o bispo é maluco. Por que não deixa o projetor de 500 mesmo? Para que gastar esse dinheiro todo? Tem sempre alguém que vai se levantar para reclamar. Gastar mais de 20 mil euros de cadeira, o bispo é maluco. Vamos nessa lá, tá feito. Vai chegar uma hora que nós vamos olhar aqui, está feito. E vamos fazer isso. Não, pelo amor de Deus, gente. Vamos comprar uma quinta para fazer a nossa revisão de vida. Quem está orando? Amém ou não? É dificuldade hoje em dia. É uma dificuldade. Meu sonho é comprar uma quinta, comprar alguma coisa. Ah, para quê? Quinta? Para quê? Vai gastar muito dinheiro, vai não sei o que, muito caro. Imagina uma quinta com a piscina, para todo mundo da igreja ir lá, tomar um banho de piscina, fazer os nossos eventos, os nossos convívios, fazer a nossa revisão de vida com a prestação reduzida, porque não vamos precisar pagar tanto para alugar. Gente, quando a gente faz uma revisão de vida, sabe quanto que a gente paga? Mais ou menos, uns 5, 6 mil euros, para a quinta, para o local. Imagina esse dinheiro sendo investido dentro da nossa própria estrutura. Para que aumentar salão? Tá bom aqui só nós, bispo. Daqui a pouco tem meia dúzia de pessoas. É mesmo? Para que, bispo? Por quê? Porque contagia. Contagia. A igreja não precisa crescer tanto assim não, bispo. Olhe para mim. Um incrédulo só busca outro incrédulo para conversar. O incrédulo, ele vai se conectar com outros incrédulos. Por isso que se você quer uma pessoa que quer viver pela fé, você não pode caminhar com o incrédulo. O incrédulo não pode te contagiar. Você tem que
estar conectados com várias pessoas de fé, para que a sua fé seja alimentada e cresça. Agora, um com fé andando no meio de não sei quantos incrédulos, vai ser muito complicado. É mais um aliado para ele. Sai fora desse pessoal, querido. Sexta característica, capítulo 13, versículo 33. Também vimos ali gigantes, filho de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Uma pessoa dominada pela incredulidade, ela tem complexo de inferioridade, ela se acha menor do que toda a gente. Nós que estamos olhando para eles, achamos aos nossos próprios olhos que somos como gafanhotos, e diante deles, nós também somos como gafanhotos. Caraca! Deus te fez grande, Deus te colocou como cabeça e não como cauda. Deus te levantou como sacerdote. Deus te levantou para viver o melhor da terra. E nós muitas vezes nos colocamos num lugar de inferioridade. Ai, pastor, eu sou uma minhoquinha, tem misericórdia de mim. Ai, sou tão pequenininho, tão insignificante. Diante de Deus, sim, mas diante dos homens e do mundo, não. Nós somos a coroa da criação, nós somos mais que vencedores. E nós precisamos crer nisso, no reino que nós carregamos. Meu Deus do céu, não se olhe como pequeno. A Bíblia fala: façamos nós o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus nos criou conforme a sua imagem. Nós temos parte de Deus em nós, nós temos poder para criar como Deus cria. Ele colocou um pouco, uma porção dessa autoridade e desse poder sobre nós, de criar. Ai, sou tão pequenininho, será que Deus está me vendo? Olha para mim, Senhor, pelo menos um pouquinho. Ah, pastor, se tiver um barraquinho no céu já está bom para mim. Você já ouviu isso? Se tiver uma casinha, um quartinho lá no lado da casa de Jesus, para mim já está bom demais. Ah, querido, se você está pedindo qualquer tranqueira, não reclame de quem está na tua vida. Ah, eu quero qualquer um mesmo, só se tiver um zagueiro, um atacante, está valendo. Ué? Você se acha pequenininho? Pode ser qualquer coisinha. Olha para mim, lá no céu não vai ter barril de lata não, gente. Lá no céu só vai ter vencedor. Ao vencedor, ao que vencer, lhe darei o direito de comer da árvore da vida. Ao que vencer, lhe darei uma pedrinha branca escrito um nome que ninguém dá. Ao que vencer, lhe darei autoridade. Ao que vencer, ao que vencer, é ao que vencer. Não vai ter derrotado lá no céu, gente. Sétima característica, capítulo 14, versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, e porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Meu Deus! Uma pessoa dominada pela incredulidade está vivendo um problema muito grande, querido. O problema não é sair do Egito, o problema é tirar o Egito de dentro da pessoa. Muitas vezes você saiu do mundo, mas você ainda tem um mundo dentro de você. E a Bíblia fala que aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus mandou pragas, Deus mandou milagres, sinais, prodígios e maravilhas. O povo estava sendo escravizado. O povo preferiu voltar àquilo que estava vivendo. Ei, levantemos um líder para nos levar de volta para o Egito. Uma pessoa incrédula quer voltar para o passado, uma pessoa incrédula quer voltar para o lugar de onde Deus te tirou, uma pessoa incrédula, ela quer voltar a rolar na lama.
Uma pessoa incrédula não crê e ela prefere viver do passado. O futuro da pessoa incrédula é o passado. Mesmo que tenha sido o pior passado de todos, mas ela prefere porque ela não tem fé para avançar para o melhor de Deus, que está sempre para frente. Cuidado, querido, para que você não seja um cristão que saiu do mundo, que frequenta a igreja, mas o mundo está dentro do teu coração, mesmo você sendo membro de uma igreja. O frequentar a igreja não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Tirar a mentalidade de escravo, isso é o mais difícil. Ah, Deus, quem dera se eu estivesse lá no Egito, mesmo levando chicotada, mesmo levando açoites, mesmo sendo escravo, é melhor do que eu enfrentar aqui esse povo. Bem melhor eu lá no Egito, tomando sopa de cebola e fazendo tijolo. Ah, se eu morresse lá seria bem melhor. Quantos de nós não abrimos a nossa boca hoje e falamos isso porque estamos passando uma dificuldade, porque está complicado um trabalho, porque está complicado um relacionamento, porque estamos diante de alguma situação difícil, um desafio da nossa vida, algum gigante, nós abrimos a nossa boca. Ah, quem dera, acho que eu vou voltar lá para Pindamonhangaba, que não tem ninguém aqui de Pindamonhangaba, né? Ah, acho que eu vou voltar lá para Pindamonhangaba, porque está muito difícil aqui. Ai, saudade de comer queijo de trança. Ai, que saudade de comer goiaba no pé. Ai, que é tão complicado. Vontade de voltar lá com um potinho de sal, uma faquinha afiada, subir num pé de manga e ficar comendo manga de vez, escondido de tudo quanto é problema. Tem gente que fica desejando isso, porque não tem coragem de enfrentar o problema aqui que Deus te trouxe para forjar a tua vida, para forjar a tua fé, para forjar a tua autoridade, e você quer regredir, quer voltar lá para ver cachorro rasgando saco de lixo no meio da rua, vendo o povo pegando dengue, sendo levado de carriola para o posto de saúde. Pelo amor de Deus, gente. Olha o sorvete. 5 bolas de sorvete por apenas R$1. É ou não é? Tem gente que está com saudade disso. E está cheia assim a igreja. Pelo amor de Deus. Gente que está na igreja, mas está vivendo a filosofia do mundo. Não consegue avançar para dar os passos de fé. Querido, todo mundo aqui já passou por situações onde você é colocado à prova. Ou você olha para trás e volta, ou você caminha para frente. Todo mundo aqui, sem exceção. Sem exceção. A diferença está naquele, quero nem saber. Voltar, nunca. Retroceder nunca, render-se jamais. A frase do Van Damme. É ou não é? Esse tem que ser o nosso lema. Tem crente que está sempre querendo reviver o passado. Isso é um sintoma de incredulidade. Quero ouvir um amém? 8ª característica. 3 coisas que abominam, que deixam Deus completamente aborrecido. Números capítulo 14, 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra os líderes, Moisés e Arão. Sabe o que é murmuração? Você está reclamando contra Deus. Deus, tu não és Deus o suficiente na tua vida, porque eu estou passando por isso. Reclamaram do líder. Reclamaram daqueles que estavam carregando o fardo de levá-los, de caminharem com eles, de darem direção profética. Minha vida está mal.
por causa de fulano, minha vida está mal por causa do pastor, minha vida está mal por causa do meu patrão, minha vida está mal, e você começa a murmurar contra pessoas que estão te ajudando. Olha o capítulo 14, versículo 22, e todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Capítulo 14, 4, e diziam uns aos outros, vamos levantar um líder, vamos voltar para o Egito. Cara, uma coisa que deixa Deus triste é quando Ele fala avança, e falamos não, é muito difícil, vou ficar aqui mesmo, é que não vai dar não vou, vamos nessa, assuma a responsabilidade, vou não, vamos lá, dá um passo de fé, vou não, vamos lá, fidelidade a Deus, vou não, vai lá, vou não, tudo que é desafiado você fala, vou não. Não retroceda, querido. Hebreus capítulo 10, 38, a palavra de Deus diz, mas o justo viverá pela fé, e se ele o que, gente? Se retroceder, dele a minha alma não se agradará. O justo viverá pela fé, pelo relacionamento com Deus, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Meu Deus do céu! Não deixe Deus triste, querido, retrocedendo, querendo voltar, recuar. A incredulidade produz isso. Nona característica de quem vive uma vida incrédula, capítulo 14, 23. Olha a sentença que Deus dá. Não verão a terra de que seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Não verão. Sabe o que significa? Uma pessoa que vive por incredulidade, sabe qual que é a nona característica e última das pessoas incrédulas? As pessoas vivem uma vida de derrota. Toda pessoa incrédula está fadada à derrota. Toda pessoa que vive incredulidade na sua vida, ela já está derrotada. Deus falou, todos vocês que saíram do Egito, de 20 anos para cima, homens, toda essa geração que viram todos esses milagres, que viram todos os sinais, que viram todos os prodígios, que deram ouvido àquilo que esses 10 espias falaram, vocês não vão entrar na terra prometida, vocês vão rodar por 40 anos até o último morrer, porque vocês me tentaram 10 vezes, ou seja, para cada relatório de um espia negativo, foi uma tentação para Deus. Primeiro falou o povo, o segundo falou o povo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. E Deus falou, olha, por cada dia que vocês foram espiar a terra e não creram, será 1 ano que vocês vão ficar rodando no deserto. Cuidado, porque você pode estar rodando no deserto, porque você não quer contemplar a terra prometida, não tem fé para avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. E a sua terra prometida, querido, pode ser tanta coisa, pode ser um bom casamento, pode ser um bom trabalho, pode ser uma responsabilidade na casa de Deus, porque a tua bênção está no ambiente da terra prometida. Tudo que você precisa está dentro do ambiente da terra prometida. E eu te pergunto, você quer ser dominado pela incredulidade? Sim ou não? Não. Não. Segundo o relatório, Josué e Caleb, diga comigo, Josué e Caleb. 2 homens de Deus, que tiveram um relatório diferente. Números, capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Subamos, vamos subir agora e tomar posse dessa terra, porque é uma herança, é algo que já foi determinado, é nosso por herança. Diga comigo, é nosso por herança, é inegociável, é uma herança,
é algo que é nosso, nós temos só que tomar posse, já é nosso, diga comigo, já é meu, já é nosso. Subamos com alegria, vamos batalhar, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Olha o relatório diferente, meu Deus do céu. Uma pessoa que é regida pela fé, ela é otimista, ela é verdadeira, mesmo com medo. Eu assisti House of David, rapaz, a casa de Davi na Prime. Quem não assistiu, assista. Cara, ele está diante do gigante, ele fica indignado quando ele vê toda uma nação tremendo de medo diante do gigante, e ele chega para levar comida para os irmãos na batalha, e para o rei, e ele chega lá, então, quem é esse gigante? Quem é esse circunciso? Quem é esse gigante que ele está desafiando, que não tem ninguém para lutar com ele? Ele chegou com sangue nos olhos, ele chegou para levar comida, ele chegou para levar comida, diga comigo, ele chegou para levar comida, mas tinha um propósito esperando ele, e pelo sim dele, ele não saiu lá da casa dele para vir lutar com o gigante, ele saiu da casa dele para levar comida. Só que o Deus que ele servia, a fé que ele tinha, quando ele chega e vê toda uma nação dominada por um medo, por uma incredulidade, diante de um gigante, ele não estava naquele ambiente sendo contaminado pelo medo, contaminado pela incredulidade. A Bíblia fala que a nação de Israel se estremeciam de medo, e ele chega naquele ambiente e fala: peraí, esse cara está desafiando o exército do Deus vivo, cadê? Gente, ele fica indignado, gente, vocês se esqueceram do nosso Deus, vocês se esqueceram dos milagres, vocês se esqueceram da grandiosidade de Deus, e ele fica indignado, e ele chega diante do rei Saul e fala: eu vou lutar com esse cara, eu vou lutar com esse cara, não tem ninguém que lute. Você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem você está afrontando. Quando você tem fé, você coloca a luta e a batalha para Deus. Ele ficou indignado, querido. Diante de um gigante, não vai ser apenas na nossa força, mas vai ser na força de Deus. Diante dessa impossibilidade aparente, Deus quer te levantar, porque o gigante, o desafio é a tua promoção. Depois dessa luta, tem bênção. Depois dessa batalha que você está travando, tem vitória. Por quê? Porque sem luta não há vitória. 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro lado, mas você não será abalado. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. É a mesma atitude que teve Paulo diante de todas as lutas. Eu sei em quem eu tenho crido, e também sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A vitória já é minha. Siga em frente, porque tem vitória para a igreja. Siga em frente, porque tem vitória para a sua vida. Siga em frente, porque Deus é contigo. Siga em frente, você precisa ter fé. Aí eu lembrei agora, eu tinha me esquecido e voltei a lembrar. E está todo mundo assim, e Davi está lá indo para combater o gigante, e os irmãos, o povo chega e para ele e fala, por causa da ousadia dele, da intrepidez dele, ele está assim, ó, eu vou arrebentar esse gigante, eu vou acabar com esse gigante, esse cara está pensando que ele é quem? E aí o pessoal para ele e fala: Davi, você não está com medo, cara? Ele fala: muito. Eu estou com muito medo. Porque a coragem não é ausência de medo. A coragem é quando você tem todos os teus medos controlados e debaixo dos seus pés. Querido, eu tenho medo todo dia de estar na frente da igreja. Eu tenho medo todo mês na virada das contas. Eu tenho medo todo dia de ser abandonado. Eu tenho medo todo dia da igreja não crescer. Eu tenho medo todo dia das pessoas me traírem.
Eu tenho medo todo dia das pessoas caluniarem, eu tenho medo todo dia de não conseguir avançar, eu tenho medo todo dia, querido, do meu relacionamento terminar, eu tenho medo todo dia, eu tenho medo. Só que eu me lembro do Deus que eu tenho. Me lembro do Deus que eu tenho. E não permito o medo dominar a minha vida. Por isso eu me posiciono em Deus o máximo que eu posso. Para que eu não caia. Para que esse medo não domine a minha vida. Porque o diabo, ele quer isso. Ele quer medo, incredulidade. Ele quer lançar dúvida no nosso coração. Será que vai dar certo? Será que você vai alcançar? Você não vai alcançar. O diabo fica assoprando na nossa mente todo dia. Você está achando que teu casamento vai dar certo? Está vendo? É só problema, não vai dar. Você está achando que você vai ganhar dinheiro? Está vendo? Ó, entra ano, sai ano. O diabo está aí para lançar tudo aquilo que nós sofremos, tudo aquilo que nós já padecemos. Mas ele não sabe o nosso futuro, querido. O nosso futuro tem o melhor de Deus. O nosso futuro, se perseverarmos, nós iremos alcançar a nossa bênção. Se permanecermos fiéis, constantes, perseverantes, de repente, diga comigo, de repente, o milagre de Deus acontece. O milagre de Deus acontece na vida de quem é constante. Quem é constante, de repente, tem uma grande porta aberta diante de si. Todos nós temos promessas, mas sabemos que existe um processo entre a nossa vida e a promessa de Deus. Não tem como fazer assim, ó, dar um salto, igual, né? O pessoal na barreira. O pessoal, ele pega aquele embalo, ele acha que é pela força. Aí ele dá um salto. Aí ele passa por cima de toda a barreira aqui. Ele, igual em filme, para já abraçar a pessoa lá no final. Diga comigo, é um processo de cada vez. Nem por força, nem por violência. Olha o que o Josué e Caleb falam. Segunda característica. Capítulo 14, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós. Diga comigo, se o Senhor se agradar de nós. Mais uma vez, se o Senhor se agradar de nós. As cidades são grandes, as cidades são fortificadas, as cidades têm gigantes, o desafio é enorme, mas se o Senhor se agradar de nós, o Senhor precisa se agradar de nós, da nossa atitude, daquilo que nós fazemos todos os dias. Por isso que nós precisamos perguntar para Deus todo dia: Tu aprovas aquilo que eu estou fazendo? Tu aprovas essa minha atitude? Tu aprovas este meu projeto? Não pergunte para Deus, você me ama? Não, Ele te ama, querido. Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Mas precisamos perguntar para Deus todos os dias: Tu aprovas aquilo que eu estou fazendo? Tu aprovas essa atitude, tu aprovas esse posicionamento, tu aprovas, porque eu morro de medo de viver algo que aos meus olhos eu esteja crescendo, mas não é aquilo que Deus me chamou para fazer. Nem tudo que você faz que te beneficia, Deus esteja aprovando. Tem muita coisa que você está crescendo, bispo, mas é bênção, mas está te afastando de Deus, querido. Está te afastando do propósito, está te afastando da tua missão. Simples quanto isso. O foco da nossa atenção tem que estar em Deus. Josué e Caleb, o foco estava em Deus. Se o Senhor se agradar de nós, meu Deus do céu. Se você quer ser uma pessoa de fé, o teu foco precisa estar em Deus.
O nosso negócio é com Deus, não com as impossibilidades, mas o nosso negócio é com o Deus que pode todas as coisas. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará terra que mana leite e mel. Uma pessoa que vive por fé, ela crê nos milagres, ela aprende a depender do Senhor. Se você quer ser um homem ou uma mulher que caminhe, que viva milagre sobre milagre, fé sobre fé, você precisa ser um cristão que dependa do Senhor para tudo, ser completamente dependente do Senhor, entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. Se Deus quiser, Ele pode fazer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se vier, Ele é Deus. Tudo der certo, Ele é Deus. Continua sendo Deus. O refrão. Pelo que haja o que houver. Olha lá. Pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você adora a Deus não porque Ele faz, mas por quem Ele é. Essa é a diferença, o foco que nós precisamos ter como igreja. Se o Senhor se agradar de nós. Aí o capítulo 14, verso 9, diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Rebeldes, querido, desobedientes. Uma pessoa que aprende a depender de Deus, ela vai descobrir um princípio para ter uma vida vitoriosa. Diga comigo, obediência. Você quer ter vitória, você quer ter bênção? Obediência. Você quer viver o melhor de Deus? Obedeça. Obedeça. Obedeça a Deus. Porque somente crê aquele que obedece, e só obedece aquele que crê. Não tem como falarmos que somos pessoas de fé, se não vem acompanhado da nossa obediência. A nossa obediência é que concretiza a nossa fé. O segredo é você se submeter a Deus. Aí você tem vitória. Quinta característica, versículo 9. Não temais. Não temas, querido. Jesus constantemente com seus discípulos, Ele falava muito isso, né, pastor? Não temas, não temas, não temais, não temais, não temam. O temor inibe o teu potencial de desenvolver um milagre na sua vida. O temor inibe a tua coragem e ousadia de determinar em nome do Senhor dos Exércitos. O teu medo cala a tua voz profética, porque o diabo sabe o poder que está na tua palavra, e ele quer calar a sua boca, mas ele não vai calar em nome de Jesus. O medo neutraliza os teus sonhos, o medo te faz voltar atrás, retroceder, o medo faz você ficar atrás do momento anterior. O medo não faz apenas você retroceder,
para aquilo que você vivia. Ele te deixa pior ainda. Meu Deus. O pessoal do louvor pode vir. Josué e Caleb estão dizendo aqui: vocês não creem em Deus? Quem aqui crê em Deus? Amém? Vocês não creem em Deus, por que vocês estão com medo? Você que está aqui hoje nessa manhã, você não crê em Deus? Por que você está com medo dessa luta? Por que você está com medo dessa adversidade? Você que está aqui hoje, você não crê em Deus? Deus não é o teu Pai? Deus não é o Todo-Poderoso na tua vida? Por que você quer voltar atrás? Por que você quer retroceder? Por que você quer abandonar o propósito? Por que você quer... Por que você quer abrir mão do melhor de Deus para a sua vida, para voltar para o pecado? Talvez a luta que você esteja a passar seja maior que você. E não tem problema, querido. Muitas lutas que nós passamos são maiores que nós. Mas nós temos um Deus que é maior do que toda luta que chegue na nossa vida. E o versículo continua: não temais o povo desta terra, porquanto eles são nosso pão. Josué e Caleb estão dizendo: eles são gigantes? Sim. É um povo poderoso? Sim. São filhos de Anak? Sim. Mas nós vamos conquistar esta terra. Esses gigantes, essas fortalezas, nada disso ficará de pé diante de nós. Fica em pé onde você está, querido. Você que quer derrubar todos os gigantes. Uma pessoa que vive pela fé. Os empecilhos, as adversidades não são elementos de derrota, mas são ingredientes para a tua vitória, querido. Essa luta que você está passando depende do teu posicionamento. É grande? É. Mas diz para ela o tamanho do seu Deus. O versículo 9 diz: retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. São grandes? São enormes? São. É um povo forte e poderoso? Sim, mas Deus retirou deles o amparo. Nós temos a autoridade, nós temos o poder. O nosso Deus está conosco, então Ele nos entregará todo esse povo na nossa mão. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Lembra de Misael, Ananias e Azarias, os três que desobedeceram o decreto do rei e não se curvaram diante da estátua? Eles foram lançados na fornalha, amarrados, diante de toda uma nação. E a Bíblia fala que eles não se queimaram. A Bíblia fala que eles estavam caminhando, os três, dentro da fornalha, e apareceu o quarto homem que tinha um aspecto dos deuses. Era o anjo do Senhor que estava lá caminhando com eles na fornalha. Mas Deus, Ele honra quando existe uma ousadia e fé. Fique sabendo, ó rei, que nós jamais nos curvaremos diante de um outro Deus, que não seja o Deus dos hebreus, que não seja o Deus verdadeiro. E se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser nos livrar, amém do mesmo jeito, mas nós não iremos nos ajoelhar diante de outros deuses. É desse posicionamento que a igreja precisa. É desse posicionamento que Deus está à espera. Ninguém pode se curvar diante das dificuldades, diante das adversidades. Nós iremos nos curvar apenas diante do Deus Todo-Poderoso. Se humilhem diante da minha poderosa mão, diz o Senhor. Aquele que se humilha será exaltado, é aquele que vem com a boca no pó, é aquele que é dependente, é aquele que vem pedir para Deus: aumenta a minha fé, é aquele que vem falar: Deus, eu não tenho nada, o Senhor é tudo na minha vida, eu dependo de Ti, o Senhor é a minha força, o Senhor é lugar seguro no dia da tribulação. Eu quero te convidar você a vir aqui se ajoelhar conosco no altar.
Saia do seu lugar, querido. Deus quer derramar uma unção nova sobre a tua vida, uma unção de coragem, uma unção de fé, uma unção, querido, poderosa, para te fazer vencer todo medo. Venha colocar no altar do Senhor: Deus, esse tem sido os meus medos. Não saia deste lugar sem colocar diante do altar do Senhor o medo que te aflige. Hoje você vai calar a voz do diabo dizendo: olha, este medo eu coloco hoje no altar. Eu não aceito mais ser dominado por este medo. Eu não aceito mais ser guiado por este medo. Eu não aceito mais que este medo e a minha incredulidade determine aquilo que eu vou viver.